estudante do sexto ano. Sou professora Mônica Couto, professora de Geografia. Durante esse período de isolamento, que você está impedido de encontrar os seus professores e os seus colegas, estamos juntos aqui estudando alguns conceitos da geografia, para que quando você retorne, você possa chegar cheio de novidades e com uma bagagem de conceitos, curiosidades, e dúvidas para apresentar ao seu professor e aos seus colegas. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o campo e a cidade e pensar quais são os impactos socioambientais desses dois espaços, que acontecem nesses dois espaços. Mas antes da gente começar, vamos pensar então o que juntos vamos construir. A primeira coisa que vamos construir juntos é identificar as semelhanças e as diferenças entre o espaço da cidade e o espaço do campo, ou seja, entre o espaço urbano e o espaço rural. Nós vamos também reconhecer quais as ações antrópicas, ou seja, quais as ações que nós, seres humanos, realizamos nesses espaços e que impactos elas geram. E aí você deve estar aí se perguntando, Impacto. Então, toda ação humana, a nossa existência na natureza, ela traz alguma forma de transformação, algum tipo de impacto. Esse impacto ele pode ser positivo ou esse impacto pode ser negativo. A gente pode atuar, por exemplo, numa área de floresta, fazendo uma visita, recolhendo simplesmente algumas folhas de uma determinada planta medicinal. Mas a gente pode ir até essa floresta para realizar, por exemplo, o desmatamento para expandir a agricultura. Ou realizar o desmatamento, como aconteceu no Brasil no início da nossa história, para construir uma das cidades onde a gente vive. Então, os impactos eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Mas antes da gente conversar mesmo sobre o espaço urbano e o rural, vamos retomar alguns aspectos importantes da nossa última aula. Na nossa última aula, a gente falou dessa relação sociedade-natureza e falamos que os diferentes povos, as diferentes comunidades, elas atuam nesse ambiente, ou seja, elas podem gerar mais ou menos impactos. Então, vamos relembrar? A gente falou na última aula sobre paisagem. O que é paisagem? Paisagem, se você não se lembra, é tudo aquilo que a nossa vista alcança. É como se fosse uma fotografia. É aquilo que a gente consegue enxergar dentro de um lance da nossa visão. E essa percepção que a gente tem dessa paisagem, ela tem muito a ver com as nossas experiências, ela tem muito a ver com a sua história, com a minha história, com a relação que a gente tem com aquele lugar que a gente observa. E essas paisagens, elas podem ser classificadas de duas formas. Essas paisagens, elas podem ser classificadas como naturais, ou seja, aquelas paisagens que só apresentam elementos da natureza, ou seja, apresentam elementos que não foram construídos por nós seres humanos, mas foi construído ao longo dos milhões de anos por essa dinâmica que a gente sabe que existe na natureza, que se relaciona com a vegetação, com o solo, com o clima. É mais frio, é mais quente? O que consegue predominar nessa região? E temos também as paisagens culturais, também chamadas de humanizadas. São aquelas paisagens onde predominam os elementos construídos por nós, homens e mulheres. Ou seja, a cidade é uma paisagem cultural, construída por nós, seres humanos, ao longo da nossa história. A agricultura, por mais que seja uma atividade que está relacionada a espécies vegetais, também configura também, um cultivo agrícola configura também
uma paisagem cultural, ou seja, aquela espécie que a gente está cultivando, que seja o milho, o café, ela foi trazida por nós, o formato que a gente escolheu plantar é uma ação do homem, ao contrário de quando a gente olha uma floresta. A organização das florestas nativas, ela é uma organização da própria natureza. É mudas menores das árvores maiores, a dinâmica é outra. E você deve estar se perguntando aí, como é que essas paisagens no mundo, elas aparecem hoje? E eu já te digo, são poucos os lugares do mundo onde não há nenhum tipo de intervenção humana. E, na verdade, quando não há nenhum tipo de intervenção humana, é devido às características naturais. E muitas dessas características estão associadas, por exemplo, ao relevo, ao clima, né? E mesmo assim, nas áreas mais inóspitas, se a gente pensa Antártida, um continente congelado, ainda assim existem bases de estudo de alguns países do mundo nesse território. É claro que lá não há cultivo de nenhuma espécie vegetal, nem criação de nenhum animal, mas há períodos do ano em que os cientistas vão para essas bases fazerem estudos aí relacionados ao clima e à dinâmica climática mundial. E o que caracteriza, então, essa paisagem, esse espaço que a gente vai discutir hoje, que pode ser chamado de urbano e de rural? Quando a gente pensa o espaço urbano, quando a gente pensa o espaço da cidade, deve vir à sua cabeça que a maioria das pessoas que você conhece residem no espaço urbano. E isso é uma realidade no Brasil. Em 1950, no Brasil, só 36% da nossa população vivia nesses núcleos urbanos, né? Com grande proximidade, com essa infraestrutura toda que o núcleo urbano tem. Hoje em dia, esse número bate mais de 81% da população brasileira vivendo nas cidades. E as cidades, elas têm essa característica da concentração das pessoas. Mora muita gente em um espaço muito pequeno. E por que mora gente em um espaço muito pequeno? A forma de construir das cidades é uma forma diferente da zona rural. Existem bairros onde predominam prédios. E o que acontece em um prédio? Eu tenho uma unidade plurifamiliar. Imagina que no prédio, onde alguns de vocês residem, existam, por exemplo, 4 apartamentos por andar. Quantas pessoas não moram no mesmo lote onde esse apartamento foi construído? Então, a forma de organização do espaço é uma forma onde você tem uma maior infraestrutura, então você vai ter ruas pavimentadas, você vai ter a presença de equipamentos urbanos como hospitais, escolas, áreas de lazer, teatro, parque. Você vai ter a maioria da população ocupada em atividades da indústria, do comércio ou da prestação de serviço. Se você parar e pensar um pouquinho aí nos seus familiares, você vai perceber que ou eles trabalham em alguma indústria, ou eles trabalham prestando algum tipo de serviço no comércio, ou eles são prestadores de serviço, que é o caso dos professores, que é o caso dos médicos. E a cidade, ela tem uma característica, há um distanciamento da natureza. Aí você vai falar assim, ué, mas aqui tem árvore, aqui tem um córrego. Embora os elementos da natureza, eles estejam presentes na cidade, eles estão presentes de uma forma muito transformada. Alguns dos nossos parques, eles foram construídos. Quer um exemplo de uma paisagem que parece natural e não é? A Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Uma lagoa que foi projetada no contexto de criação de todos aqueles prédios que formam o conjunto arquitetônico da Pampulha. Então, na cidade há esse distanciamento da natureza. Aqui, para você pensar um pouco, são 2 imagens de 2 cidades e, mesmo sendo cidades, elas são muito diferentes. Em uma imagem você tem a cidade de São Paulo
e aí a maior cidade brasileira, né, em número de pessoas, em desenvolvimento econômico. E do outro lado você tem a imagem de Ouro Preto. Então, embora você tenha essa característica de centro urbano, em uma delas há mais presença de elementos da natureza, que é no caso de Ouro Preto, do que na cidade de São Paulo. No ângulo da imagem na cidade de São Paulo, você não consegue reconhecer, por exemplo, nenhuma árvore. Em contrapartida, na imagem de Ouro Preto, pela forma de organização espacial, pelo próprio relevo, há essa mescla entre as duas características. E se a gente falou da paisagem da cidade, como é que se configura essa paisagem do campo ou essa paisagem rural? Se na cidade moram muitas pessoas juntas, no campo há uma pulverização desse grupo de pessoas. Ou seja, como eu preciso de espaço físico para realizar as atividades econômicas, da agricultura, da pecuária e do extrativismo, eu preciso de extensas áreas. Então, logo, as comunidades rurais, elas são menores. As propriedades, elas são grandes propriedades, porque nelas se praticam a agropecuária, mas com volume reduzido de moradores. E é uma população que tende a estar mais próxima da natureza, porque no espaço rural, às vezes a água que é utilizada para irrigar a plantação é daquele rio que corta o município, ou é daquele córrego que corta aquela propriedade. Mas eu queria chamar a sua atenção que esse espaço rural, ele já vem sofrendo grandes intervenções da ação antrópica, ou seja, seres humanos. E um ponto que eu queria chamar a sua atenção, que a gente vai conversar depois, é sobre a agroindústria, ou seja, o campo tem recebido indústrias. As indústrias, elas têm migrado para o campo para ficarem próximas da área de produção da matéria-prima. Vamos pensar no leite, por exemplo? Se a gente pensa a cadeia produtiva do leite, ou seja, desde o leite que é produzido pelas vacas, retirado lá, e aí a pasteurização, ou seja, o tratamento desse leite para ele chegar até a nossa casa, ele tem sido realizado mais próximo do produtor mesmo. Onde é produzido o leite, ali perto estão instalando indústrias. Então, essa característica do campo, ela começa a ser alterada. Aqui, duas fotografias, então, de espaços rurais. Um espaço rural onde você observa uma diversificação maior da produção, né? A gente dá para perceber pela tonalidade, pela cor verde aí, que são diferentes cultivos, ou pelo menos cultivos que estão em diferentes estágios de crescimento. E em contrapartida você tem uma outra imagem onde representa a mecanização da agricultura, ou seja, uma propriedade que produz somente um vegetal, no caso aí o centeio, e utiliza de máquinas para a colheita disso. Então aqui a gente tem alguns indicativos também de como vem ocorrendo essa relação aí dos seres humanos com o espaço rural. E você deve estar se perguntando, como as paisagens urbanas e rurais são transformadas a partir dos impactos socioambientais? Ou seja, como que a ação dos seres humanos transformam essa paisagem e fazem com que a gente observe impactos socioambientais. Então, a gente vai começar observando aí algumas imagens. Essa imagem, a primeira imagem, não é uma imagem de um local, né, de um território brasileiro, aí a gente está dizendo do Mar de Aral, que está lá na Ásia, né, mais precisamente aí próximo ao território do Cazaquistão aí. E o que aconteceu com esse mar? Mais importante do que identificar especificamente a localização, é perceber pela imagem de satélite que ocorreu o quê? Na primeira imagem, o que você observa bem escuro é o volume de água dentro desse mar.
né? É um mar dentro do continente, né? O Mar de Aral. E na outra imagem, você observa que o azul quase que desapareceu por completo. Então, ao longo desse período histórico aí, que não é longo, né, de 1989 a 2008, o volume de água no Mar de Aral, então, ele diminuiu drasticamente. E por que ocorreu essa redução? Além de estar associados a fatores climáticos, diminuiu o período chuvoso, né, ao longo do tempo, mas você tem o principal efeito disso, a prática da irrigação. Então, a irrigação sem controle, ela fez com que o mar quase que desaparecesse. Hoje você já tem a retomada, né, programas para retomar, então, a captação de água, reduziu a irrigação para ver se é possível recuperar aí o volume de água do mar. Um outro exemplo aqui, o desmatamento de uma floresta, que a gente conversou no início da aula, que ele pode estar associado à expansão da fronteira agrícola, ou seja, precisamos cultivar mais soja, por exemplo, pensa a Amazônia, divisa com o Pantanal, né, com a região centro-oeste do Brasil. Há um avanço da fronteira agrícola, então se retira a vegetação. Olha, é um impacto negativo, é claro que geralmente os impactos eles estão associados para nos dar conforto, né? Precisamos alimentar, precisamos consumir, precisamos de espaço para morar, mas é possível mediar essas duas ações, né? E aqui uma área de segregação espacial, né? Uma comunidade aí em Caracas, na Venezuela, aí, onde você tem uma ocupação irregular. Ou seja, as pessoas elas não têm acesso à moradia nas cidades e elas vão ocupar as áreas de risco. Aqui uma outra que gera uma reflexão, um catador de papel num centro urbano, né? E aí, olha como que dá esse contraste da nossa intervenção. Ainda nos centros urbanos, a gente tem a presença dos animais de carga. E olha aí as relações de trabalho e como é que esses impactos eles ficam representados principalmente pela concentração de renda. Você, junto comigo, a gente pode ter atitudes que tornem esses impactos um pouco menos significativos, né? E o que a gente pode fazer? A política dos 6 R's. A gente pode reduzir o consumo, a gente pode repensar quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pode reciclar, a gente pode recuperar alguma coisa antes de comprar algo novo. E a gente pode fazer uma coisa, a gente pode recusar, pode dizer, olha, não preciso dessa sacola porque trouxe uma retornável. Aqui é só para a gente pensar junto como que esse impacto ele é sentido em diferentes épocas e contextos. Aqui a gente tem uma notícia que diz que subiu a produção de lixo doméstico no período de coronavírus, da pandemia, no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E aí fica a dica para você refletir. Qual o impacto socioambiental destacado na notícia? A produção do lixo é um impacto que todos nós seres humanos causamos? O impacto socioambiental gerou modificação na paisagem? Se por um lado estamos produzindo mais lixo doméstico, por outro menos produtos estão sendo produzidos, por exemplo, combustíveis, há uma menor utilização dos combustíveis fósseis, será que isso equilibra esse impacto? E como que a gente pode minimizar aqueles impactos? Lembre-se dos 6 R's e lembre-se sempre de repensar o seu processo aí de consumo. Na aula de hoje, você aprendeu então que o espaço urbano e o rural, eles se diferenciam. Eles se diferenciam na organização, na quantidade de população e na forma como as atividades econômicas são realizadas. Você percebeu que por meio da técnica e da tecnologia, a gente tem causado maiores ou menores intervenções nessa paisagem e que cabe a mim e a você, que somos responsáveis também por essa organização espacial, somos também meio ambiente, tomar atitudes para que
a nossa pegada ecológica, ou seja, para que o nosso impacto no ambiente seja cada vez menor em função das nossas boas atitudes. Então, até a próxima aula!